Olá, Arthur. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos trazer novidades deste caso que nós estamos acompanhando aqui na TV Tribuna desde o mês de maio, né? Quando a mãe dessa criança, que hoje tem 4 anos de idade, identificou essa possibilidade de abuso que aconteceu em uma creche aqui do Recife, lá do Morro da Conceição. Nós vamos conversar com essa mãe que, claro, não pode ser identificada. Mãe até que está muito emocionada, porque toda vez relembrar isso e agora com uma confirmação, infelizmente, viu, Arthur, do laudo que comprova que a criança de 3 anos de idade, infelizmente, foi abusada. Mãe, queria que você explicasse como é que foi a rotina até identificar que a sua filha teria sofrido o abuso. Então, ela é uma criança bem inteligente, bem falante. Então, no meio do caminho para casa, ela falou que estava com bastante dor e que queria fazer xixi. E não conseguia fazer xixi em hipótese nenhuma, porque estava sentindo bastante dor. Nisso, eu apreciei os passos, fui para casa e, chegando em casa, fui tentar dar banho nela. E, ao tentar dar banho nela, ela não permitia, porque dizia que estava com bastante dor. Então, automaticamente, enrolei ela, levei para a cama e, quando eu olhei ela estava bem assustada, com medo, não queria que eu olhasse de jeito nenhum. E eu tentei passar com bastante confiança para ela, para que ela falasse. E, quando eu abri ela, eu vi que ela estava bem machucada. E eu perguntei: minha filha, o que é que aconteceu? Aí ela falou que uma tia tinha dado banho, que tinha lavado muito rápido com um sabonete laranja. E eu fiz: minha filha, olha, só um sabonete não iria fazer isso. Você precisa contar a verdade para a mamãe. Aí ela: tá bom, mãe, eu vou contar toda a verdade para você. Aí contou que ele diversas vezes tinha colocado o dedo nela e tinha machucado. É um momento muito doloroso, né, mãe? Sim, é uma dor que eu não desejo a ninguém. E antes, você já tinha procurado a creche para dizer desse contato do homem com as crianças que não poderia, né? Principalmente no momento do banho, né? Sim, ela tinha me questionado que um suposto tio dava banho nas crianças, e ela é muito inteligente, eu sempre ensinei as coisas a ela, e ela perguntou: mãe, um tio pode dar banho em mim? E eu disse que não podia. Então, automaticamente, no outro dia, quando eu fui levar ela, eu questionei. E a diretora me confirmou que ele só fazia parte da questão pedagógica, e quem dava o banho eram as professoras. Ou seja, a direção, a gente pode dizer que era conivente com isso, tinha conhecimento, viu, Arthur, de que esse homem dava banho nas crianças, as mães identificavam e a direção da creche mentia para as mães. Exatamente, mentia. E não só estava só eu perto, né? Tinha diversas mães. Inclusive, quando saiu na primeira reportagem, várias mães comentaram nas postagens dizendo que realmente eu tinha questionado a ela. Como é que foi receber um laudo confirmando esse abuso? Olha, o médico, ele falou na hora, viu? Ele não falou assim exatamente o que tinha no laudo, mas ele me confirmou que realmente ela tinha sido violada por ela estar machucada. Ele até falou assim: mãe, mesmo que ela não tivesse machucada, a gente não deve duvidar de algo de uma criança. E eu comecei a gritar, a me desesperar, porque eu só tenho ela de filha. Você é mãe solo, né? Sou mãe solo e tudo que Ela eu precisava ficar na creche para você trabalhar. para mim trabalhar. E tudo que eu podia fazer por ela, eu fazia. Eu me virava pelo avesso. Mãe, muito obrigada, viu? Arthur, a gente fica sem saber o que dizer, porque qualquer lugar que cuide da vida de uma criança, seja pública, privada, tem que ter responsabilidade. A vida daquela criança em escola, em creche, em berçário, em hotelzinho, é de responsabilidade dos gestores. E vejam que relato triste da mãe, que saiu daqui muito emocionada. Por isso que agora a gente vai conversar com a doutora Gabriela Silva, ela que é advogada da família, que está à frente deste caso. Doutora Gabriela, que inclusive chegou a ser acusada injustamente pelo gestor dessa creche, né, doutora Gabriela? Me conte aí como é que foi, desde maio, como é que está sendo estar à frente deste caso, com, infelizmente, tantas coisas escondidas e agora, infelizmente, confirmado o abuso. Isso, desde o primeiro momento, nós temos enfrentado muitas dificuldades nessa tratativa com a unidade. Inclusive, eu cheguei a procurar eles, pedi contato do jurídico, né? Não obtive retorno desse contato, mas, desde o início, eles vêm divulgando informações falsas. Fizeram uma reunião, chamaram todas as mães, exceto a mãe da criança que foi vítima,
E nessa reunião eles disseram que havia sido descoberto que todo o caso era uma mentira inventada por mim e pela mãe na tentativa de obter retorno financeiro e por mim na tentativa de me candidatar à vereadora. Que nunca aconteceu, né, doutora? Nunca aconteceu, muito pelo contrário, né? O gestor é que saiu candidato a vereador, e como esse período do caso foi um período pré-eleitoral e o nome dele estava ligado diretamente à unidade, conveniada à prefeitura e ao partido do prefeito, ele não queria se manchar de maneira pública, por motivos óbvios, e aí a maneira que ele achou de evitar isso foi atacando a minha mãe. Em momento nenhum ele se posicionou contra o suspeito, nem tentou ajudar ou dar qualquer tipo de assistência, muito pelo contrário, desde o início ele tratou como se a mãe fosse a principal culpada de toda a situação. Doutora Gabriela, enquanto isso, só para explicar para Arthur e quem está assistindo ao Jornal da Tribuna, primeira edição, enquanto o gestor se preocupava e a direção da unidade em dizer que esse professor não dava banho, quando ele dava, foi comprovado, e comprovado da pior maneira possível, que foi com um laudo certificando que a criança de 3 anos de idade foi abusada por ele, enquanto isso, o professor fugiu. E a doutora Gabriela Silva vai explicar como é que foi isso, porque esse homem, Arthur, chegou aí até na delegacia, né, doutora Gabriela? Isso. A creche, né, a mãe fez a denúncia de imediato, e a tentativa, como é padrão, né, da polícia, é tentar uma prisão em flagrante. Porém, a própria unidade escolar, a creche, notificou esse professor, removeu ele dos grupos de gestores da época e informou a ele sobre a denúncia. E aí ele foi, inclusive, tem isso em um dos áudios gravados dessas reuniões que eles fizeram, que ele foi até lá, entregou todo o fardamento dele, foi até a delegacia, inicialmente acompanhado de advogado, porém, como foi no primeiro dia, o delegado disse que iria dar início ao procedimento e disse que ele seria intimado. Porém, já na primeira tentativa de intimação, ele já não foi mais encontrado. Se evadiu tanto da casa que ele residia quanto da cidade. E, atualmente, ele está com o status de foragido da Justiça. Prisão decretada. Isso, ele tem um mandado de prisão decretado contra ele. Volto com você, Arthur.